Nos últimos 2000 anos, o cargo de líder da Igreja Católica foi ocupado por homens santos e pecadores, reformistas e conservadores, carismáticos e discretos. Uma longa tradição que reservou aos bispos de Roma os maiores desafios de cada época. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrando. Em março de 2013, após a renúncia surpreendente de seu antecessor, o conclave elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio para assumir o pontificado. Jorge Mário Bergoglio se tornou o primeiro pontífice jesuíta, além de ser também o primeiro Papa das Américas, o primeiro no Hemisfério Sul e o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos. Mas seu pioneirismo de maior significado foi a escolha do nome papal. Ao optar por tornar-se o primeiro Papa Francisco da história, ele já anunciava que seguiria um caminho diferente. O nome evocava São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da paz e da renúncia ao poder e à riqueza. Mas estaria ele à altura da monumental tarefa de guiar a barca de Pedro pelas turbulentas águas do século XXI? Neste episódio da trilogia especial sobre o papado, vamos conhecer a vida e a obra do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu em uma família de imigrantes italianos em Buenos Aires. Seu pai trabalhava como ferroviário, enquanto sua mãe se dedicava às tarefas domésticas. Durante a sua juventude, Bergoglio frequentou uma escola técnica, onde obteve um diploma de técnico em química. Contudo, a sua verdadeira vocação o levou a ingressar no seminário jesuíta no ano de 1958. Um episódio marcante da sua adolescência foi uma doença respiratória que resultou na remoção de parte de seu pulmão, uma experiência que influenciou profundamente a sua perspectiva sobre a fragilidade humana e a confiança em Deus. Na companhia de Jesus, Jorge Bergoglio construiu uma formação sólida e diversificada. Graduou-se em filosofia em 1960 pela Universidade Católica de Buenos Aires e entre os anos de 64 e 66 atuou como professor de literatura e psicologia. Em 1969, concluiu a sua graduação em teologia, sendo ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro do mesmo ano. Posteriormente, assumiu as funções de mestre de noviços e de reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel. O ano de 1973 marcou a sua nomeação como superior provincial dos jesuítas na Argentina, cargo que o padre Jorge Mário Bergoglio ocupou até o ano de 1979. Após este período, o padre Bergoglio aprimorou seus estudos na Alemanha e dedicou-se a trabalhos pastorais e acadêmicos. A trajetória eclesiástica do padre deu um salto significativo em 20 de maio de 92, quando o Papa João Paulo II o nomeou como bispo auxiliar de Buenos Aires. 6 anos depois, em 1998, ele assumiu o posto de arcebispo metropolitano, tornando-se a principal figura da Igreja Católica na Argentina. Durante o seu período como arcebispo, Dom Jorge Mário Bergoglio ficou conhecido por defender uma igreja próxima dos pobres, recusando privilégios e pompas tradicionalmente associadas ao cargo. Era comum vê-lo utilizando transporte público, preparando suas próprias refeições e levando uma vida muito simples. Além disso, não hesitava em criticar o governo argentino, especialmente em questões relacionadas à pobreza e à corrupção. Em 2001, o arcebispo Jorge Mário Bergoglio foi elevado à condição de cardeal, recebendo o barrete cardinalício das mãos do Papa João Paulo II. Apesar do prestígio do cargo, manteve-se afastado dos holofotes, concentrando-se em seu trabalho pastoral, o que lhe rendeu a alcunha de o cardeal do povo. Assim ele ficaria conhecido em sua terra natal. Embora seu nome já tivesse sido cogitado no conclave de 2005,
Foi apenas em 2013, com a inesperada renúncia de Bento XVI, que o cardeal Bergoglio encontraria a sua mais importante e desafiadora missão. Naquela noite de março de 2013, quando o cardeal Jean-Louis Tauran apareceu na sacada lateral da Basílica de São Pedro para o anúncio oficial, o mundo prendeu a respiração. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Habemus papam. Os fiéis vibraram. Mas quando o nome Jorge Mário Bergoglio foi pronunciado, muitos se perguntaram: quem é esse homem? Mesmo dentro da igreja, ele não era um dos favoritos. Até aquele momento, o cardeal Bergoglio era o arcebispo de Buenos Aires, um pastor discreto, conhecido por sua vida simples, sua defesa dos pobres e também por uma firmeza doutrinária, sobretudo no campo da bioética. Ele não se encaixava nos moldes tradicionais do Vaticano. E logo, isso ficaria evidente. Eleito como o 266º Papa da Igreja Católica, o cardeal Bergoglio tornou-se o primeiro a escolher o nome de Francisco. Era também o primeiro pontífice jesuíta, o primeiro do continente americano e do hemisfério sul, e o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos, desde o Papa Gregório III, um sírio, que governou a igreja entre os anos de 731 e 741. Ao ser questionado na Capela Sistina se aceitava a eleição, respondeu com simplicidade: sou um grande pecador. Confiando na misericórdia e paciência de Deus, aceito no sofrimento. Por volta das 20h30, horário de Roma, o novo Papa apareceu diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro. Vestindo apenas a batina branca, sem adornos, Francisco saudou os fiéis com palavras inesperadas. Fratelli e sorelle, buonasera. Irmãos e irmãs, boa noite. Pediu uma oração pelo Papa Emérito, Bento XVI, e antes de conceder a sua primeira bênção, solicitou que o povo rezasse por ele. A praça silenciou por um instante, enquanto o novo Papa, de cabeça baixa, recebia a oração dos fiéis. Em seguida, ele concedeu a sua primeira bênção Urbi et Orbi e encerrou a sua aparição com outra frase memorável: boa noite e bom descanso. Buonanotte e buon riposo. O tom simples e fraterno de Francisco deu o primeiro vislumbre do estilo que marcaria o seu pontificado. Nos dias que se seguiram, Francisco continuou a surpreender. Recusou-se a morar no Palácio Apostólico, optou pela Casa Santa Marta, uma residência mais simples dentro do Vaticano, abriu mão do carro blindado, preferindo veículos mais modestos, quebrou protocolos de segurança para se aproximar dos fiéis, enfim, muitas novidades em pouco tempo. Em 23 de março de 2013, 10 dias após a sua eleição, Francisco viajou a Castel Gandolfo para um encontro histórico com Bento XVI, o primeiro Papa emérito da era moderna. O encontro, inédito em mais de 600 anos, demonstrou um espírito de fraternidade entre os dois pontífices. Durante a visita, Francisco e Bento XVI rezaram juntos e almoçaram, consolidando essa relação respeitosa entre os dois. No início do seu pontificado, Francisco teve de escolher um brasão. Seu brasão mantinha a simplicidade característica do seu pontificado. No brasão, nós vemos elementos simbólicos muito importantes, como o sol radiante, com o monograma IHS, Jesus Omnis Salvator, o símbolo da Companhia de Jesus. Uma estrela simbolizando Nossa Senhora e uma flor de nardo representando São José, além das chaves cruzadas e a mitra, como símbolos do ministério papal. Seu lema, Miserando atque eligendo, significa com misericórdia o escolheu, refletindo a sua espiritualidade baseada na misericórdia divina e na escolha de Deus pelos mais humildes. Mas Francisco
não queria um pontificado baseado apenas em símbolos. Ele almejava uma transformação profunda na mentalidade da Igreja. Logo no primeiro ano, publicou Evangelii Gaudium, em que convocava a Igreja a sair da autorreferencialidade, a abandonar o clericalismo e a se tornar missionária. Suas palavras foram contundentes. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído às ruas do que uma igreja doente pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O objetivo de Francisco era fazer com que o evangelho chegasse às periferias existenciais, aos pobres, aos marginalizados, aos que se sentiam distantes da fé. O pontificado de Francisco deixa uma marca teológica e pastoral na Igreja através de importantes documentos magisteriais. Ao longo de seu pontificado, publicou várias encíclicas e várias exortações apostólicas que definiram a sua visão para o papel da Igreja no mundo contemporâneo. Seus textos foram elogiados e criticados, recebidos por muitos como um sopro renovador, enquanto outros os viram como um rompimento muito problemático com a tradição católica. Dentre os seus documentos, publicou a Lumen Fidei, em 2013, a primeira encíclica concluída do Papa Francisco, ela que havia sido iniciada pelo Papa Bento XVI. Foi publicada no dia 5 de julho de 2013 e aborda a fé como uma luz que ilumina a vida humana. Fala da importância da fé na história e a sua relação com a razão. E também fala da presença da fé na sociedade. O documento ele dá continuidade ao trabalho de Bento XVI a respeito das virtudes teologais, explorando diferentes aspectos da vida cristã e também do impacto da fé na vida da Igreja e na sociedade. Na sequência, Francisco publicou o Evangelii Gaudium, ainda em 2013, que é considerada como a bússola da sua missão como Papa. Essa encíclica convoca a Igreja a sair da sua zona de conforto e a se tornar missionária. Francisco rejeita a visão de uma igreja fechada em si mesma e insiste na necessidade de proximidade com o povo. A exortação fez fortes críticas à economia global e à cultura do descartável, afirmando que a opção preferencial pelos pobres deve ser o eixo central da missão da Igreja. Na sequência, publicou Laudato Si, uma encíclica de 2015 dedicada ao cuidado com a casa comum, ou seja, o planeta Terra. O Papa surpreendeu o mundo ao utilizar uma linguagem muito comum aos governos globalistas atuais. Francisco, nesta encíclica, denuncia o consumismo desenfreado, o uso irresponsável dos recursos naturais e um alerta para os impactos da crise climática sobre os mais pobres. A encíclica teve repercussão mundial, sendo elogiada por ambientalistas, líderes políticos e cientistas, mas também gerou reações contrárias. Em 2016, foi a vez de vir a lume a encíclica Amoris Laetitia, resultado do Sínodo da Família, que trouxe reflexões sobre o casamento, a vida familiar e a realidade dos católicos divorciados e recasados. O documento, de certa forma, abria a possibilidade de que, em certas circunstâncias específicas, católicos divorciados e recasados pudessem receber a Eucaristia. Isso gerou uma enorme controvérsia teológica em diversos meios na Igreja Católica. Em 2020, foi a vez da publicação da encíclica Fratelli Tutti, lançada em meio à pandemia da Covid-19. É uma encíclica sobre a fraternidade e a amizade social. O documento condena o nacionalismo exacerbado, o individualismo e a cultura da exclusão, aprofundando temas como o diálogo interreligioso e a necessidade de uma economia centrada na dignidade humana. Em 2023, o Papa publicou o documento Fiducia Supplicans, um dos documentos mais controversos, que permite que sacerdotes deem bênçãos não litúrgicas a casais do mesmo sexo. Gerou reações polarizadas, evidenciando a tensão entre a busca por acolhimento e a defesa da doutrina tradicional. Este é o episódio do Pontificado de Francisco, da trilogia especial da Brasil Paralelo sobre o papado. Para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas de forma completamente gratuita, auxilie na divulgação desse vídeo. Basta curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde o início de seu pontificado, Francisco deixou claro que não seria um papa de continuidade, mas um papa de reformas,
Os seus primeiros discursos e gestos já indicavam que ele pretendia mudar as estruturas internas, os métodos administrativos e a forma como a igreja interagia com o mundo. Mas nenhuma reforma acontece sem resistência. A Cúria Romana é o órgão administrativo central da Igreja Católica. O seu papel é auxiliar o Papa no governo da Igreja. Mas ao longo dos séculos, ela acumulou complexidade, influência política e, em alguns casos, corrupção. Francisco queria mudar essa realidade. Em 2022, após 9 anos de trabalho, ele publicou a Constituição Apostólica Predicate Evangelium, reformando profundamente a Cúria. Essas mudanças deram a ela uma nova formatação, semelhante ao governo geral da própria Companhia de Jesus, família religiosa a qual o Papa pertencia. As principais mudanças foram a transformação da estrutura hierárquica, dando mais protagonismo a organismos missionários e pastorais, também a possibilidade de leigos ocuparem cargos importantes como chefes de dicastérios, por exemplo. Também promoveu a unificação de várias instituições para evitar sobreposição de funções, além do fortalecimento do controle financeiro para impedir desvios de recursos. A principal inovação foi a ideia de que a missão da igreja deve estar acima da burocracia interna. Essa reforma teve um impacto profundo. Alguns elogiaram a tentativa de reduzir a burocracia, enquanto outros a viram como uma descentralização perigosa. Muitos dentro da Cúria, acostumados a cargos vitalícios, resistiram à ideia de perder influência. Desde o século XV, o Vaticano enfrentou escândalos financeiros, alguns envolvendo figuras da alta hierarquia da Igreja. Francisco também decidiu enfrentar essa questão de forma direta. Ele implementou reformas para aumentar a transparência financeira e combater a corrupção. Entre as ações tomadas estão a revisão e auditoria das contas do Vaticano, identificando movimentações suspeitas, inclusive chegando a contratar empresas externas para auditar o próprio Banco do Vaticano. A redução da autonomia do Banco do Vaticano, o IOR, que historicamente esteve envolvido em várias polêmicas, também foi ação de Francisco. Além disso, o Papa ainda implantou processos disciplinares contra cardeais e bispos envolvidos em escândalos financeiros. O caso mais simbólico foi o do cardeal Angelo Becciu, que perdeu seus direitos cardinalícios após ser acusado de má gestão de fundos do Vaticano. Essa medida foi histórica, pois poucos papas antes de Francisco haviam punido altos membros da hierarquia dessa maneira. Os defensores dessas ações afirmam que Francisco foi corajoso em enfrentar a corrupção interna. Os seus críticos, no entanto, alegam que as suas decisões foram políticas, atingindo apenas certos grupos e não resolvendo o problema de maneira estrutural. Outro momento de grande tensão no pontificado de Francisco foi a publicação do motu próprio Traditionis Custodes, que restringiu severamente a celebração da missa tridentina. Francisco justificou a medida, afirmando que a missa tridentina havia se tornado um foco de divisão dentro da igreja, sendo usada por grupos que rejeitam o Concílio Vaticano II como um cavalo de batalha. A repercussão foi imediata. Bispos e fiéis tradicionalistas, ou pelo menos simpáticos à tradição, protestaram, alegando que estavam sendo marginalizados. Lideranças progressistas, entretanto, apoiaram a decisão. Também controvérsia foi a aproximação de Francisco com regimes políticos autoritários, especialmente a China. Em 2018, o Vaticano assinou um acordo secreto com o governo chinês sobre a nomeação de bispos. Isso marcou, pela primeira vez na história, em que a Santa Sé reconheceu a autoridade do Partido Comunista Chinês sobre o clero católico do país. O cardeal Joseph Zen, um dos mais influentes líderes católicos na Ásia, classificou o acordo como um pacto de Judas, pois negocia com um regime de exceção que sequer respeita os direitos humanos básicos e que não tem razão alguma para respeitar um acordo com a Igreja. Além disso, ainda merece destaque o empenho pessoal do Papa Francisco contra os abusos sexuais. Isso no interior da Igreja. Em 5 de abril de 2013, logo no início do seu pontificado, Francisco se reuniu com o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o arcebispo Gerhard Ludwig Miller, para fortalecer a política de tolerância zero renovada por Bento XVI. Ele pediu medidas concretas para a proteção das vítimas e maior comprometimento das conferências episcopais no combate aos casos de abuso.
Seguindo essa diretriz, em 11 de julho de 2013, o Papa assinou um decreto, um motu próprio, que reformava a Comissão Pontifícia para a Proteção das Crianças, com o objetivo de torná-la mais autônoma e também efetiva na defesa das vítimas. Em abril de 2014, Francisco fez um pedido público de perdão pelos abusos cometidos por membros do clero. Ainda no mesmo ano, tomou uma decisão inédita ao ordenar a prisão do ex-arcebispo e ex-embaixador da Santa Sé, Joseph Vesolovsky, acusado de abusos sexuais quando era diplomata da Igreja na República Dominicana. O pontificado de Francisco, quando comparado com os últimos pontificados do século XIX e todos os pontificados do século XX, foi um dos que mais lançou mão do recurso à autoridade suprema do pontífice, emanando os documentos de imposição da potestade pontifícia através de motu próprio. A sua visão aberta e dialógica, na visão de muitos vaticanistas, contrasta com o recurso frequente à sua autoridade suprema de legislar. O então cardeal Bergoglio sempre se posicionou firmemente contra o aborto, a eutanásia, e sempre incentivou o clero e os leigos a defenderem a vida desde a concepção. A defesa da vida sempre foi uma marca na vida de Francisco. Em 12 de maio de 2013, durante a canonização dos mártires de Otranto, Francisco reforçou a necessidade de respeitar a vida humana em todas as suas fases, manifestando apoio à iniciativa europeia chamada Um de Nós, que buscava garantir a proteção jurídica dos embriões. O Papa reafirma constantemente a posição da Igreja contra os métodos contraceptivos artificiais. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, ele afirma: se a família é o santuário da vida, constitui uma contradição lancinante fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. De modo nenhum se pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões sobre esta vida. Em diversos discursos, Francisco comparou o aborto à prática de contratar um assassino de aluguel. Em visita à Bélgica, criticou a eutanásia, condenou o aborto e fez questão de visitar o túmulo do rei belga que vetou a aprovação do aborto no país. Em relação à homossexualidade, o Papa manteve uma posição alinhada ao magistério da Igreja Católica, ou seja, atos homossexuais são considerados, como diz o catecismo, intrinsecamente desordenados, mas pessoas com essa orientação devem ser respeitadas e chamadas à castidade. Enquanto arcebispo de Buenos Aires, ele se opôs à legislação argentina que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, alertando para os impactos negativos sobre a família. Como Papa, declarou uma postura pastoral de acolhimento, sem, contudo, alterar a doutrina. Em 2013, na Jornada Mundial da Juventude no Brasil, ele afirmou na entrevista no avião: se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Essa declaração, ela reforçou o ensino do Catecismo da Igreja, no seu parágrafo 2358, que diz: devem ser acolhidos com respeito, evitar-se-á qualquer sinal de discriminação injusta. Em outubro de 2020, Francisco foi citado como defensor da união civil entre pessoas do mesmo sexo, após declaração no documentário Francesco. Esclarecimentos posteriores indicaram que as suas palavras foram editadas e retiradas de contexto. O Papa se referia à necessidade de garantir a proteção dos direitos individuais e não a equiparação entre a união homossexual e o matrimônio. Ao longo de mais de uma década no trono de Pedro, Francisco despertou paixões e resistências. Conhecido como o Papa dos Pobres, ele também enfrentou acusações de populismo e ambiguidade nas suas falas, sendo rotulado por alguns como um peronista eclesiástico, alguém com opiniões instáveis e sem um padrão definido. Mas ele será lembrado como um Papa de uma igreja mais pastoral e menos burocrática, com maior transparência, combate à corrupção e atenção aos temas sociais. Por outro lado, ele também deixará um legado de maior polarização interna da igreja e de incertezas sobre certos temas doutrinários e disciplinares. O primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa das Américas, foi um Papa da inovação. Foi o Papa do contraste entre a simplicidade no modo de ser e o reformismo implacável no modo de conduzir a Igreja. Ao seu sucessor,
entregará uma herança de glórias pelos avanços conquistados e de tribulações pelos antagonismos despertados. Mas uma certeza nós podemos ter: a Igreja é governada e conduzida pelo Espírito Santo, que a cada tempo convoca para o trono de Pedro aqueles que ela julga mais aptos para cada época, para cada situação.